e colocando em moradias seguras. Esgotado o seu tempo, candidato Serra, agora, pela regra do debate, o senhor faz a pergunta ao candidato Plínio. 30 segundos. Plínio, em relação a metrô, eu creio que é o melhor sistema de transporte para a população trabalhadora e do ponto de vista do meio ambiente. O governo federal não fez nada nessa área diretamente. Por exemplo, ele tem o metrô de Belo Horizonte, nada. De Fortaleza, nada. De Salvador, que é um sócio, nada. Queria que você comentasse a respeito da importância e do que a gente deveria fazer nessa área. Bom, sem dúvida, o metrô é uma necessidade, o metrô é fundamental, o metrô é o investimento mais importante a ser feito nas cidades. Mas o transporte das pessoas não é só o metrô na cidade. O transporte das pessoas é também o transporte intermunicipal e interestadual. E o que eu sinto é que a ênfase na rodovia está prejudicando o transporte ferroviário, está prejudicando o transporte hidroviário. Eu gostaria de saber do candidato Serra que propostas ele tem para efeito do transporte ferroviário e do transporte rodoviário. Porque o transporte pelo metrô, esse todos nós sabemos, é o grande trunfo, ele trouxe aqui, era o direito dele, né? Mas eu queria dizer o seguinte, é preciso falar também nos outros tipos de transporte e ver se eles tiveram a mesma prioridade, o mesmo empenho do seu governo em São Paulo e do governo federal para a gente ter de fato um sistema de transporte que sirva ao povo brasileiro, que não sirva à indústria automobilística, que não sirva às indústrias que se beneficiam com o transporte rodoviário, que é caro, é poluente e é perigoso. De modo que realmente a minha resposta à sua pergunta é essa. Eu concordo que tem que fazer metrô, mas não pode fazer só metrô. Tem que fazer sobretudo ferrovia e sobretudo hidrovia. Essa é que é a linha maior do transporte no Brasil. E isso eu não vejo nenhuma, digamos, predisposição forte, nem sua, nem dos outros candidatos. De modo que essa é a minha opinião sobre a sua pergunta. 1 minuto para a réplica. Olha, começando pelo metrô, apesar de que aqui a Dilma se referiu numa pergunta à questão do transporte ferroviário, metrô é ferrovia e o governo federal tirou o time nessa matéria. Metrôs, inclusive, que são do governo federal. Vai para Belo Horizonte, parou tudo nos anos 90, começo dessa década. Vai para Salvador, um escândalo, porque se gastou 1 bilhão e não tem nada. Vai para Fortaleza, uma coisa que começou nos anos 90, não tem nada. Mais ainda, precisa ter mais metrô em Porto Alegre, precisa passar a ter em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que vai inclusive até Itaboraí, em Goiás, que é uma cidade goiana, já cresceu muito, enfim, metrô por muitos lados, Recife, Fortaleza, inclusive outras cidades do Nordeste. E eu vou fazer um plano, eu tenho um plano, e vou fazer metrô em parceria com os governos, os municípios e a iniciativa privada, bastante por todo o Brasil. Candidato Plínio, 1 minuto para a tréplica. Pois é, eu gosto de ouvir isso, porque agora todo mundo promete tudo, né? Eu pergunto, com que dinheiro vai fazer isso, se não fala claramente em fazer auditoria da dívida, suspender o pagamento dessa dívida, que consome a maior parte dos recursos. De modo que, imagine você, o Lula está com 1 trilhão e 600 milhões de dívida. Isso numa dívida que começou com 61 bilhões com Fernando Henrique. Então, ela cresce a cada dia. A pergunta é, muito bem, vai fazer metrô, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Com que dinheiro? Se não falar que vai suspender o pagamento da dívida e que vai auditar, vai verificar essa dívida, está falando coisas sem pé nem cabeça aqui dentro. Candidato Plínio, agora é a sua vez de fazer a pergunta à candidata Dilma, que abriu esse bloco. 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Na verdade, Dilma, essa pergunta vai para você, mas vai para todos os outros. Nós estamos no nosso quinto debate.
Vocês demais nunca falam nos seus partidos, nunca pedem voto para os seus deputados. Vocês têm vergonha dos seus deputados? Têm vergonha dos seus partidos? Vocês escondem os seus partidos? Porque eu nunca vi alguém dizer aqui, eu sou do PSDB, eu sou do PT. Não vi. Entendeu? E eu falo no PSOL todo dia, toda vez. 2 minutos para a resposta, candidata. Eu agradeço, viu, Plínio? Eu vou aproveitar e falar do meu partido. Eu sou do Partido dos Trabalhadores. Acho que o Partido dos Trabalhadores é um grande partido de massa do Brasil, tem uma aprovação bastante significativa da população, algo como 30%. E considero muito importante eleger os deputados federais, estaduais, os senadores e os governadores do Partido dos Trabalhadores. Agora, eu gostaria de fazer um comentário. O Brasil é um país diverso, múltiplo, com várias características. Eu não acredito que nenhum partido sozinho governe o Brasil. Por isso é que nós defendemos, e fizemos isso, e eu defendo no meu governo, a construção de uma coligação. E que nessa coligação se reflita justamente essa multiplicidade do Brasil. E é uma coligação que tem por objetivo uma meta clara. Nós queremos que o Brasil continue distribuindo renda, incluindo as pessoas socialmente, assegurando a ascensão social de milhões de brasileiros e de brasileiras. E isso deve ser objeto de uma sustentação política. Daí porque eu considero importante a coligação de vários partidos que vão sustentar o meu governo. Não só porque ela vai trazer a possibilidade de nós fazermos as transformações necessárias no Brasil, como pelo fato de que nós somos um país que hoje tem uma democracia sólida, que tem de ser preservada. E nós conseguimos fazer a maior transformação mantendo o processo democrático. 1 minuto para a réplica, candidato Plínio. Pois eu vou pedir votos para o PSOL. PSOL 50. Vou pedir para vocês reelegerem o Ivan Valente, o Chico Alencar, a Luciana Genro, eleitos os melhores, entre os melhores deputados da Câmara de Deputados. O PSOL coloca o que recebeu no seu site. Não vejo isso no de vocês. Coloca os que financiam a sua campanha no seu site. Não vejo isso no de vocês. Eu queria pedir também para você que está me ouvindo hoje aqui, esse debate é fundamental, gente. É isso que eu queria pedir a você que está me ouvindo. Tem que votar 50 completo. Tem que votar nesses deputados que eu citei agora. Tem que reeleger a nossa bancada e aumentar a nossa bancada. Para você ter defesa na Câmara dos Deputados, para você ter voz, para você ter liberdade lá. Agora a tréplica, por favor. Agora a tréplica da candidata Dilma. Eu gostaria de dizer que nós registramos todas as doações que são oficiais na minha campanha, todas elas, no Tribunal Superior Eleitoral. Por favor. E gostaria de deixar claro que todas as doações são oficiais. Todas. Lamento os risos de quem tem outras práticas. A minha não é essa. Lamento. E acho que o Brasil já deu passos suficientes de maturidade para perceber que esse país é um país hoje que vive na plena democracia. E isso significa necessariamente que nós temos de respeitar o que vem aí no domingo, no dia 3 de outubro. Eu espero que tudo isso, essas coligações e tudo, contribua para fortalecer ainda mais a democracia no Brasil. Bem, está concluído aqui então o segundo bloco deste debate das eleições 2010. Depois do intervalo nós voltaremos com o sorteio de temas de novo. Até já.